Olá, olá! Nós estamos aqui no nosso canal Curvas do Saber e hoje vamos conversar a respeito de uma outra história acontecida aqui na nossa Ilha da Magia, Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, também conhecida por Ilha da Magia. Sobre um fenômeno luminoso que eu investiguei várias coisas, eu fazia entrevistas e fiz no passado muitas entrevistas, tenho muitas gravações com pessoas aqui da região, e havia um fenômeno luminoso chamado luz de bota. Esse fenômeno luminoso aparece também no interior do Brasil. A região central do Brasil, principalmente a região de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, aquela área central ali, e principalmente nas regiões rurais, regiões mais desertas, um fenômeno chamado de Mãe do Ouro. Uma luz alaranjada que tem o tamanho assim da mão de uma pessoa, mais ou menos, ou no máximo um pouco maior. Uma luz alaranjada, e então são contadas muitas histórias a respeito dessa chamada Mãe do Ouro, inclusive até alguns casos também de perseguição a pessoas e tudo mais. Há muita investigação a respeito desta Mãe do Ouro. Agora, aqui na nossa ilha de Santa Catarina, a nossa Ilha da Magia, tem um fenômeno luminoso também semelhante, que é chamado de luz de bota. Luz de bota. Entrevistei vários moradores do norte da nossa ilha, principalmente pescadores, porque essa luz de bota aparecia, não sei se ainda aparece, mas aparecia principalmente nas praias. E aqui nós temos na nossa ilha uma infinidade de praias aí. E então a lenda conta que era um padre que antigamente enterrou um tesouro numa das nossas praias, e de vez em quando ele vinha para guardar esse tesouro, não deixar que pessoas descobrissem e retirassem esse tesouro da areia. E às vezes essa luz também projetava uma sombra que se parecia com uma bota, e aí então ela foi chamada de luz de bota. Em princípio ela não fazia mal a ninguém, mas as pessoas aqui diziam que não se podia inticar com ela. Inticar. Inticar significa aqui no linguajar do pessoal mexer com ela. Então, se mexesse com ela, ela atacava. Aí então ela vinha acima da cabeça da pessoa, rodava, 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 soltava faíscas e queimava o cabelo todo da pessoa. Enfim, não podia mexer com ela, não podia inticar com ela. Então, agora, se o pescador estivesse com medo, então ele pegava uma faca e colocava, atravessava na boca, botava entre os dentes e segurava, né? Aí então ela não atacava. Ou então fazia um desenho que eles chamavam de cruz de cinamão, e desenhava isso aí na areia e ficava em cima, e ela não atacava também. Mas o mais fácil seria colocar a faca na boca. Pois bem, então essa luz de bota, eu entrevistei um senhor antigo aqui que já faleceu, certamente, o seu Mendinha, e que ele me contou uma história que aconteceu com ele. Final de tarde de um domingo, um dia que estava muito bonito, ele pegou o seu cavalo e foi visitar parentes numa localidade aqui das proximidades que se chama Cachoeira do Bom Jesus. E foi lá, final de tarde,
tomaram um café, a conversa foi longa, e quando ele voltou para casa já era quase meia-noite. A estrada era uma estrada de barro, muito mato pelas beiradas, e naquela época não havia iluminação, não havia asfalto, era estrada de terra e muito escura. Mas como a noite estava boa, ele veio para casa e, ao passar nessa estrada, ele viu a luz de bota. Apareceu na frente dele mais ou menos uns 10, 15 metros. E aí o cavalo empinou, o cavalo se espantou, deu meia volta e saiu correndo, e ele caiu do cavalo. E o seu Mendinha ficou diante daquela luz de bota, e ele meio que perdeu os sentidos, olhou no relógio, era quase meia-noite, e perdeu os sentidos e o cavalo foi embora. Quando ele acordou, tinha-se passado um pouco mais de meia hora. Então, e o cavalo retornou, porque a luz de bota desapareceu. Então, o seu Mendinha montou novamente no seu cavalo e foi para casa. E quando chegou em casa, então, estavam todos apavorados. Apavorados porque ele nunca tinha chegado tão tarde assim em casa, já se passava, era quase 4 horas da madrugada. E ele ficou espantado, porque ele olhou no relógio de casa e viu que era quase 4 horas da madrugada. Mas lá, quando aconteceu isso, tinha se passado mais ou menos meia hora. E até chegar em casa era algo de uns 20 minutos. Então ele ficou muito espantado aí, porque parece que houve um lapso de tempo por aí, nessa história dele. Então, foi a história da luz de bota que aconteceu com ele. Essa história está aqui no meu livro, chamado Curvas do Saber. Está aqui, publicado pela editora Wiclap. E aquela história que eu contei também de João de Bruno no vídeo anterior, também está aqui neste livro. É um livro que tem pensamentos, tem histórias, tem poesias, curvas do saber. Então é isso, minha gente. Eu fico por aqui no nosso canal Curvas do Saber, e aqui tivemos mais uma história acontecida aqui na nossa Ilha da Magia. A luz de bota. É isso aí, então. Até um próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau, tchau.